Boa noite a todas e a todos. Antes de mais, queria cumprimentar-vos e agradecer a vossa presença nesta escola do Casal do Telheiro. O dia, de facto, não é muito feliz por causa de um encontro da seleção portuguesa, mas esta reunião foi marcada em dezembro, portanto não podíamos antever que hoje havia jogo da seleção. Mas, de qualquer das formas, enfim, o serviço público está sempre em primeiro lugar e cá estamos nós, então, para realizar esta reunião de Câmara, que aproveito para agradecer a presença de todas e de todos. E, naturalmente, tratando-se de uma reunião ordinária e havendo público, eu daria a palavra ao público presente para alguma questão que queiram dirigir. Boa noite, eu sou da administração do condomínio sítio na Rua de Mochene, número 2, e vim à Assembleia para apresentar um problema que nós já pusemos anteriormente ao Executivo da Câmara. Já apresentámos um problema anteriormente, mas como não teve ainda solução, nós gostaríamos de ver se conseguimos alguma solução para o caso. A Rua de Mochente, o nosso condomínio entra pelo número 2 da Rua de Mochente, é o acesso ao prédio, mas nas traseiras da Rua das Salemas existe um passadiço que tem duas lojas e por baixo tem umas garagens. Esse passadiço que dá acesso às lojas do nosso lote e ao dentista do lote ao lado é utilizado o que dizem que é esse passadiço que pertence ao condomínio do número 2 da Rua de Mochene. Tem um acesso, esse passadiço tem um acesso não só pela Rua de Mochene, pela Rua das Salemas e pela uma escadaria que foi feita posteriormente ao lote que está construído, vem lá debaixo da Avenida de Timor. Nós consideramos que, sendo público, não é privado, e sendo privado, então não devia ter acesso ao público, e nesse caso teríamos que vedar a nossa parte privada. O que nós gostaríamos de expor à Câmara é se é possível que a gente fizesse uma escritura de cedência daquela área, como se costuma fazer quando há os loteamentos ou as urbanizações em relação à assistência às câmaras das áreas públicas, se nós poderíamos ceder então aquela área à Câmara, de maneira a não ficar privado, ou então teremos que fechar aquilo e fechando aquilo a população da urbanização Cerrado e Fontainhas fica sem acesso lá debaixo da Avenida Timor, cá para cima, para a Rua de Mochene. Gostaríamos que pôr este assunto à consideração da Câmara, ver se nós pusemos à Proteção Civil, fizemos um contacto escrito, expondo o problema do perigo que aquilo é, porque aquele gradeamento está feito já há 20 anos e, portanto, pode correr o risco de alguém do acesso às lojas ou ao dentista poder cair ali, até uma criança inclusive. Só que a Proteção Civil não resposta dizer. E o Executivo da Câmara disse-nos que aquilo pertencia ao nosso lote. Era este assunto que nós queríamos pôr à consideração. Eu também moro no lote número 2 e tenho visto o estacionamento abusivo lá à frente do prédio. Sei que a Câmara custou muito dinheiro a arranjar e demorou muito tempo, né? Os passeios, né? E agora vê-se furgões lá em cima dos passeios, até ao ponto que estacionaram à frente do prédio, num passeiozinho pequenino, estacionaram mesmo à frente da porta do prédio, não dando possibilidade de passar para a rua, dando a volta. Já chamei a GNR 2 vezes, não se mostraram interessados, minimamente. É porque não tem pessoal, não tem o carro. Estou agradecido que metessem lá os pilaretes para evitar, para não danificar o passeio. Certo. É só isso. É só? Muito bem. Não sei se há mais alguma intervenção da parte do público. Não havendo. Passaremos então às respostas. Ao Sr. Carlos Pena, sobre a questão da resposta aqui, e que agradecemos naturalmente, do passadiço existente e que alegadamente será pertença do condomínio. Eu confesso que não tenho neste momento grande informação técnica a este respeito. Efetivamente, acho que é um assunto que merece ser estudado, uma vez que me parece também que há um acesso
público, mas tem que ser visto do ponto de vista técnico em termos de alvará de loteamento, etc. Como é que ele foi, no fundo, aprovado e tudo isto. A informação que tenho aqui do arquiteto, mas se houver alguma questão, eventualmente o arquiteto poderá, no fundo, também concretizar aquilo que é a minha intervenção. Eu diria que, tratando-se de um espaço privado e que foi aprovado no loteamento e no processo de licenciamento urbanístico, eu diria que, se tivermos que fazer uma alteração, terá que haver uma posição maioritária dos restantes proprietários que fazem parte do loteamento. Uma Assembleia de Condóminos. Mas eu não sei se basta apenas a Assembleia de Condóminos. Temos que ver se basta com uma deliberação da Assembleia de Condóminos, se será preciso haver uma alteração ao alvará de loteamento. Se tiver que existir uma alteração concreta ao alvará de loteamento, aí parece-me que terá que haver a maioria da deliberação, mas é dos proprietários dos outros lotes também. E aí teremos a falar de deliberações, não sei quantos lotes são, mas serão umas dezenas, ou pelo menos mais do que uma dezena, certamente, que terá que ser. Mas Renato, se me puder ajudar nesta questão, eu agradecia. Os outros lotes a seguir à Rua do Machado não têm aqueles passadiços. Não, mas se tiver que haver uma alteração ao alvará, é isso que eu estou a dizer. O alvará de loteamento será... Boa noite. Essa situação já foi colocada. Nós analisámos os processos aprovados, licenciados, e na realidade há ali 2 prédios que têm esse passadiço que pertence a cada um dos prédios em termos de licenciamento. Depois há uma ligação por escadas cá abaixo à Antiga Morosai, e na realidade aquilo pertence a um espaço privado, mas como diz muito bem, de utilização pública, que toda a gente passa por esse passadiço. Sei que tem havido alguns danos e pediram à Câmara a colaboração para reparar esses danos, e a resposta da Câmara foi que aquilo deveria ser a gestão da administração do condomínio que deveria fazer. Eu, na minha opinião, acho que pode-se estudar uma servidão de passagem ou tentar, como o Sr. Presidente disse, haver uma alteração ao loteamento que permita que essa parte, que é uma parte estrutural do prédio, que a estrutura é privada desse prédio, mas que possa haver aqui um acordo e que haja uma fruição de todos desse espaço. E depois ver aí a posição da Câmara em termos de... Nós temos a parte coberta do lote e temos a parte descoberta. É essa parte descoberta que inclui o tal passadiço. Que é um balançado, aquele passadiço é um balançado são do 250 metros quadrados. Mas são um passadiço que atravessa vários prédios, mas cada um é proprietário de uma parte desse passadiço. Ou seja, é um espaço privado de fruição daquele lado, em que há passagem por todos. É uma questão agora a analisarmos, vermos se tem que haver uma alteração ou se em termos jurídicos possa haver ali uma servidão de utilização pública. Vamos analisar. O meio jurídico para legalizar a situação. Sim. Obtemos depois resposta mais tarde. Certo. Eu queria só fazer já agora uma questão. Há alguma deliberação da Assembleia de Condóminos a conferir poderes à administração para... Não, está dado conhecimento à Assembleia de Condóminos de que a administração iria contactar ou pessoalmente ou por escrito outra vez, à medida que nós já demos anteriormente, numa administração de 2013, já demos conhecimento à Assembleia de que iríamos fazer os contactos. Foi quando falei com o Presidente da Câmara, mas eu sempre prejuízo disso. Falámos até com o provedor, já existia o provedor, e que nós também falámos com o provedor. Temos conhecimento, mas como não havia deliberação nenhuma em relação à Câmara, mas, de facto, vamos pedir de autorização, estamos parados. Se me permitir a sugestão, eu diria que, se é mesmo essa a intenção do condomínio e da Assembleia dos Condóminos, eu diria que, para que o processo possa avançar do ponto de vista da legitimidade, era de toda a conveniência que houvesse uma deliberação formal e expressa da Assembleia de Condóminos sobre essa matéria. Fazemos uma Assembleia. Sob pena de depois, mesmo que a nossa resposta... Não é só um prédio... Mas aqui, para nós podermos até estudar a questão... Não, estou a dizer todos os prédios que têm passadiço. Não é só pois, é mais do que um, não é? Porque é mais do que um. Não, são só dois. Dos dois. Deveria ser uma deliberação dos dois prédios, efetivamente. Sim. Podemos falar com a administração do outro lado e pedir se eles podem também fazer uma deliberação. Porque a recebermos, se calhar não faz sentido nós recebermos parte, quer dizer, não é praticável. O nosso passadiço é independente, apesar de ser ligado, mas é independente. Nós podemos
fechar o nosso lado e o outro fica independente. Mas em termos de utilização pública Os não pontos faz são feitos em banda, portanto, nós somos encostados, a gente podia separar. Mas eu posso falar com a administração do outro lote e se eles querem apresentar o problema em conjunto. Pois. E depois comunicava à Câmara por escrito, Exatamente. digitalizava A ata, se fosse possível, era conveniente. Mandava. Porque só aí é que nós temos a legitimidade para poder, no fundo, dar andamento ao processo, ao fim e ao cabo. A gente avança. Ok. Muito bem, quanto à questão do Pedro Soares, enfim, o estacionamento abusivo, de facto, a via é essa, ou seja, a entidade fiscalizadora destas questões do trânsito, e nomeadamente o estacionamento abusivo, é de facto a GNR. Nós tomamos nota e enfim, temos aqui uma reunião que vamos ter em breve com levantamentos de algumas outras situações e é mais uma que podemos também colocar em cima da mesa numa primeira fase. Enfim, naturalmente, se a questão não for resolvida, a questão dos pilaretes é uma questão que está sempre em cima da mesa, efetivamente, mas Acho que era mais fácil. se o civismo pudesse imparar, era bom para não estarmos a gastar mais recursos públicos, como disse bem, já levámos tempo e já nos custou muito fazer O aquela... passeio vem do princípio da Rua de Monchete, vem com o passeio, vem com os pilaretes. E depois chega ali e parou e deixa uma área larga, sem nada, que os carros sobem o passeio e estacionam. Abusivamente. Podia-se ter avançado até mesmo ao limite do estacionamento. Muito bem. Bom, entretanto chegaram mais pessoas, não sei se há mais alguma questão. Não? Muito bem, antes de passar então aos colegas, queria já agora fazer aqui 6 pontos que tinha para trazer ao conhecimento da reunião de Câmara neste ponto do PAOD. O primeiro tem que ver aqui com uma apresentação que nós queríamos fazer, apesar de nós estarem aqui praticamente residentes nesta urbanização do Casal do Telheiro, mas de qualquer das formas, nós esta semana, para além de hoje aqui na reunião de Câmara, na próxima quinta-feira, dia 28, na Associação de Caçadores da Ruda, vamos fazer uma apresentação de algumas intenções que temos de qualificação do espaço público nestas duas urbanizações, portanto, Casal do Telheiro e a Serrada e Fontainhas, segunda fase, e urbanização Panorama, uma vez que temos aqui representantes dos moradores do Serrada e Fontainhas, fica desde já o convite para dia 28 na Associação de Caçadores, às 19h30, eu creio que já foi distribuída alguma publicidade nesse sentido por parte da zona, mas de qualquer das formas aqui no que diz respeito à urbanização do Casal do Telheiro, nós temos em plano de atividades poder desenvolver algum trabalho de requalificação do espaço público nesta urbanização durante este ano, portanto está ali um jardim que está junto ao novo parque infantil que foi instalado no mandato anterior e que parte do terreno ainda está por ocupar e portanto a nossa proposta, e que vai ao encontro também daquela que foi uma vontade dos habitantes e residentes desta zona, que foi expressa até no orçamento participativo, uma vez que participaram numa das edições anteriores do orçamento participativo, de criar ali uma zona de jardim em que se aumente também a oferta de estacionamento, uma vez que ela é escassa ali na zona. Depois, se calhar podíamos passar para o slide seguinte. Nós pretendemos também o alargamento da zona do skatepark que existe e que está a ter funcionalidade e está a ter adeptos. E, portanto, consolidar esta zona como uma zona disponível de aprofundamento da nossa rede de oferta de equipamentos esportivos destes mais radicais. Portanto, na sequência daquilo que já instalámos, o skatepark, após a instalação do ringue desportivo, a ideia é ampliarmos também esta zona de skatepark mais adiante, de melhorar as zonas de churrasqueira que já temos com mais zonas de sombra, também com a colocação de algumas mobiliário urbano a nível de bancos, uma vez que a oferta existente é escassa, um ponto de água também para quem pratica ali desporto poder ter acesso a um ponto de água que também é importante e que também tem sido transmitido para nós como uma necessidade de colocar no local, e depois continuar a ciclovia Armando Ferreira no sentido descendente, que nos vai ligar depois cá abaixo ao cruzamento da Marquesa. Nota importante que uma das propostas que temos nesta zona é de facto colocar esta rua como uma rua de sentido único e, portanto, no fundo a ideia será que o trânsito faça o percurso no sentido da creche da Santa Casa para
a rua para cá, para trás, para a Marquesa, e, portanto, fará esse sentido e, portanto, será proibido o trânsito no sentido ascendente. Fundamentalmente, as alterações fundamentais são estas. No plano para este ano está a questão do jardim e depois para o ano, eventualmente, continuarmos na sequência daquilo que está proposto nestes anos. Como disse, depois no dia 28 teremos na Associação de Caçadores uma reunião também para discutirmos algumas ideias que temos para aquela urbanização, a segunda fase, portanto, que é a ligação já para a zona das vivendas junto à Escola Fixa de Trânsito, porque há ali terreno que é preciso requalificar, e depois também na questão da urbanização Panorama, em que há necessidades de intervenção a nível da correção de alguns taludes e também do aumento da oferta de lugares de estacionamento que nós verificamos durante a noite, que é de facto pouco expressiva. Portanto, esta era uma nota que está feita, portanto, alguns dos elementos vão ser aí, podem consultar, e depois fica o convite para dia 28 podermos aprofundar o tema na reunião que terá lugar na Associação de Caçadores. O segundo ponto que queria, no fundo, partilhar convosco, e embora esteja já referido nos documentos que vêm para conhecimento da reunião de Câmara, naturalmente falar do PART, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária, portanto, dos Espaços Sociais, e aqui dizer que foi recentemente deliberado na Comunidade Intermunicipal do Oeste, que é a Autoridade de Transportes para a nossa região, que efetivamente, no fundo, a ideia será para o futuro, e a ideia será, em maio, iniciar este programa de apoio à redução tarifária para a região Oeste. E, portanto, nesta sequência, a orientação dos municípios é que os espaços que tenham um custo superior a 30 euros possam ser revistos, portanto, quer os espaços municipais, quer os espaços intermunicipais, quer os espaços interregionais. No caso concreto dos espaços interregionais, portanto, nos espaços que têm ligação a Lisboa e à área metropolitana de Lisboa, uma vez que estamos a falar de organizações administrativas distintas, portanto, a região de Lisboa e a área metropolitana de Lisboa têm um sistema e os municípios, neste caso da Comunidade Intermunicipal do Oeste, têm outro sistema, uma vez que estão em nutos diferentes e têm também financiamentos diferentes do PART, que vem do Orçamento do Estado, nesse sentido. E, portanto, a orientação é que nos espaços para Lisboa ou nos espaços para as outras regiões fora da CIM, Oeste, no caso concreto de Leiria também, por exemplo, que haja uma redução de 30% no valor desses espaços, o que significa que, no caso do passo combinado para Lisboa, que atualmente tem um custo de 140 euros sensivelmente, o mesmo passará a custar a partir de maio 97,89 euros, o que dá uma poupança média anual de mais de 460 euros para o titular do respectivo passe. O passe simples, a Ruda Lisboa, que tem atualmente um custo de 110,20 euros sensivelmente, passará a custar 77,14 euros, o que se traduz numa poupança média anual de cerca de 360 euros. E nos espaços que vão da Ruda para Vila Franca ou Alverca, atualmente com um custo na casa dos 62,50 euros, estima-se uma poupança média anual na casa dos 206,25 euros para os titulares desses espaços. Nós discutimos também a questão dos espaços municipais, ou seja, das pessoas que têm, os municípios da Ruda que têm passos para Santiago dos Velhos, para Arranhó ou para Cardosas, o que significa que vamos ter a tal redução que está prevista e balizada nos 30 euros, o que significa que o titular do passe que hoje tem como itinerário a Ruda, Arranhó, neste momento que se cifra na casa dos 62,50 euros, terá uma poupança anual que poderá rondar os 357,50 euros. O titular do passe da Ruda para Santiago dos Velhos, que atualmente custa cerca de 50,50 euros por mês, terá uma poupança anual que poderá ser aproximadamente de 225,50 euros. E o titular do passe Ruda Cardosas, que atualmente custa 40 euros, poderemos ter uma poupança média anual de cerca de 110 euros com o novo tarifário. Ou seja, há de facto uma aposta dos municípios do Oeste em termos de investimento que vai para além do previsto
no próprio regime jurídico que vem no PART, que é o Programa de Apoio à Redução Tarifária, que foi publicado no início do mês de fevereiro deste ano, e a nossa expectativa é que este caminho possa ir sendo aprofundado. Naturalmente, neste momento as negociações com a área metropolitana de Lisboa ainda não estão dadas como encerradas, ou seja, significa que ainda poderemos ter alguma alteração em benefício, uma vez que a proposta que está em cima da mesa por parte da CIM é que o PART, portanto esta componente financeira da região Oeste, possa ser utilizada para comparticipar as deslocações dos nossos municípios até à fronteira da nossa área regional com a área metropolitana de Lisboa, e depois, a partir do momento em que o utente do Serviço Público de Transporte entra e passa pela fronteira da área metropolitana de Lisboa, ter acesso ao mesmo tarifário que os demais utentes do Sistema Público de Transportes nessa área geográfica. Esta é uma proposta que entendemos que é justa e equilibrada, até porque ela pressupõe aqui que haja reciprocidade, ou seja, caso contrário, caso isto não venha a ser considerado pela área metropolitana de Lisboa, eu diria que nada nos obrigará no futuro, o Oeste, a ter que tratar da mesma forma os utentes, que são menos, naturalmente, mas que vêm da área metropolitana de Lisboa e que, por uma razão ou outra, têm que entrar na região do Oeste para fazer as suas deslocações diárias. E, portanto, parece-nos que nesta situação de intercâmbio, mais uma vez, tem que ser em duplo sentido, ou seja, tem que haver esse sistema para os municípios que não são da área metropolitana de Lisboa, mas que se deslocam para lá, e assim também, em sentido contrário, valerá a mesma regra. Mas, no entanto, parece-nos que, não estando as negociações, como disse, terminadas, eu diria que este impacto dos 30% e da redução dos 30% das interregionais a ser alterado, será alterado para melhor, ou seja, os 30% é garantido porque é uma decisão que já foi tomada pelos municípios presentes na reunião do Conselho Intermunicipal que deliberou sobre esta matéria. Agora, tudo o que se conseguir a mais, por exemplo, como se costuma dizer, é de acréscimo e é bem-vindo. Naturalmente, nós achamos e nós defendemos que estes 30% ainda são pouco, era possível e é desejável e expectável que possa subir ainda mais a comparticipação dos 30%. Batemos para que isso acontecesse na reunião do Conselho Intermunicipal. Eu recordo que a proposta inicial que estava em cima da mesa era uma redução tarifária nos interregionais de apenas 20% e conseguimos fazê-la aumentar para 30%. Há, de facto, aqui um investimento de recursos dos municípios da Cima Oeste em 200 mil euros, para além daquilo que foi a verba de perto de 1,3 milhões de euros que o Orçamento de Estado contemplou para este programa de apoio à redução tarifária da Cima Oeste, mas, de facto, parece-nos que, apesar de tudo, são boas notícias para já e esperemos, daqui a uns tempos, depois de concluídas as negociações com a área metropolitana de Lisboa, poder dar ainda melhores notícias. Vamos trabalhar para isso, mas, no fundo, penso que são boas notícias que poderemos, naturalmente, apresentar aos nossos municípios e representam uma poupança para estes utilizadores do transporte público que é talvez até maior do que aquilo que temos feito em termos de redução de impostos às famílias e às empresas do Conselho com os pacotes fiscais que temos sucessivamente vindo a apresentar ao longo dos anos. Depois, um outro ponto que queria, no fundo, partilhar com os colegas, prende-se com a questão de Moçambique, numa dupla vertente. Naturalmente, não somos insensíveis às notícias que nos chegam e à catástrofe e à dimensão da catástrofe que está aqui em causa e, portanto, um primeiro ponto seria, naturalmente, penso que em nome de todos, apresentar as nossas condolências a Moçambique e a todos os responsáveis e as famílias das vítimas e apresentar a nossa solidariedade perante acontecimentos trágicos, catástrofes naturais que, naturalmente, tiveram um efeito devastador. As notícias que nos chegam apontam já perto das 5 centenas de mortes e muitos desaparecidos ainda, e, portanto, este número terá tendência, infelizmente, a aumentar. E as imagens que nos chegam são, de facto, dantescas e que não... Enfim, o trabalho que está pela frente naquele país merecerá toda a nossa atenção, mesmo depois de os holofotes mediáticos já não estarem virados para Moçambique, e, portanto, isso exige de nós um trabalho contínuo também. E, portanto, a minha sugestão, e também daquilo que fui falando já com alguns empresários locais e também com algumas instituições locais, nomeadamente os bombeiros, é também nós aqui em Arruda dos Vinhos podermos criar um sistema de apoio para que tenhamos condições de fazer chegar a ajuda humanitária
a quem ela se destina e a quem mais precisa dela neste momento, que é Moçambique. Depois queria dar uma nota, e falámos há pouco na ciclovia Hermano Ferreira, dar nota que o Hermano Ferreira, que é um atleta do Conselho, que é um lutador incansável, teve mais recentemente mais um bom resultado desportivo, foi o atleta português melhor classificado na prestigiada prova da Maratona de Lisboa, e portanto isso enche-nos de orgulho e de alguma forma merece aqui a nossa referência e destaque nesta reunião de Câmara também. Depois, rapidamente, dar-vos nota muito telegráfica dos números da greve da semana passada, sobretudo no setor da educação, em que dar nota que ela teve algum impacto. No dia 21 e 22 de março, por exemplo, a escola da Ruda não funcionou, e depois no dia 22, portanto no dia seguinte, quer a escola de Santiago, quer aqui a escola do Casal do Colheiro, também não funcionaram. Uma última nota neste ponto também para transmitir aos colegas que teve lugar hoje a escritura pública de compra e venda do imóvel junto ao URDA, que já tinha sido anunciado que iria ser adquirido, portanto o parque de estacionamento na Vila da Ranhol, portanto junto à sede do União Recreativa e Desportiva da Ranhol, e portanto também concretizámos este objetivo que era no primeiro trimestre ter este imóvel em nossa posse e pertença do domínio público para servir cada vez melhor a freguesia da Ranhol também e os seus fregueses e municípios. Bom, neste ponto cheguei ao fim daqueles pontos que queria partilhar com os colegas. Naturalmente estarei à disposição para alguma questão adicional e passava agora a palavra aos colegas para quem quiser usar da palavra neste ponto. Bem, boa noite ao Sr. Presidente e a todos os colegas, os demais presentes, e também quero trazer aqui à colação alguns aspectos. Em primeiro lugar, portanto, tudo aquilo que o Sr. Presidente já referiu, congratular, sobretudo com o facto de nós termos que estar solidários com o povo de Moçambique. De facto, é algo que está no sangue, devia sermos solidários com os outros, e, portanto, é um povo tão festigado, que quero subscrever legalmente as palavras do Sr. Presidente. Relativamente aos espaços sociais, queria aqui dizer algo mais, que é o seguinte. Efetivamente, quer dizer, esta é uma medida que nós PSD, consideramos uma boa medida. E o esforço que se faça para reduzir os espaços sociais é sempre bem-vindo. Mas, não obstante, digamos, algum otimismo do Sr. Presidente, e ainda bem que tem esse otimismo, e esperemos que se venha a concretizar reduções ainda superiores a estes 30%, digamos que não podemos esquecer que os arrodenses que estudam e trabalham em Ruda dos Vinhos, mesmo com 30% de desconto, como o senhor aqui afirmou, vão pagar mais do dobro dos que vivem em Vila Franca de Xira. Isto é um facto que é real e, portanto, não podemos deixar de alertar para esse aspecto. Temos que lutar, efetivamente, no sentido de se conseguir reduzir isto e mais, sendo uma boa medida, é necessário complementá-la com a qualidade e a melhoria dos serviços públicos, de transporte designadamente. Sei que já foi criada aqui digamos, uma carreira para Lisboa, mas são estes aspectos que todos nós lutamos para que a Ruda dos Vinhos fique cada vez melhor servida nesta área e, efetivamente, a mim custa-me, enquanto cidadão, sentir que Vila Franca paga menos, ou menos, digamos assim, paga menos de metade do que nós pagamos. E mais, há aqui questões que eu confesso que não consigo entender, porque se efetivamente o Governo, quando toma esta medida, é no sentido, digamos, de evitar que haja uma redução do trânsito ou dos veículos, automóveis na cidade de Lisboa, tudo isso é bem-vindo para reduzir a poluição, a pegada ecológica, tudo isto, mas eu também salientava ao Sr. Presidente o seguinte: nós estamos muito mais perto de Lisboa estão os cidadãos que residem em Setúbal e os cidadãos de Setúbal vão pagar
as mesmas famílias vão pagar qualquer coisa como 40 euros por pessoa e têm uma redução nos custos de 3.300 euros anuais. Isso é de veras significativo e comparado connosco, digamos assim, nós ficamos pelas centenas de euros e eles nos milhares de euros. Portanto, esta é uma matéria que preocupa-nos, que devemos lutar por ela. Acho que o Sr. Presidente já disse que quer lutar ainda mais para esta redução. Oxalá assim consigamos, porque os arrodenses merecem ter os passos ao mesmo preço dos vizinhos de Vila Franca de Xira, para não criar aqui mais nenhuma diferença entre uns e outros. Depois, naturalmente, também me quero congratular com o facto de se cumprir, digamos assim, com a realização da tal escritura pública e adquirir a tal parcela junto ao FDA em Arranhol. Mais uma boa notícia. Portanto, endereço os parabéns ao Sr. Presidente por essa concretização. Depois queria colocar uma questão, já que estamos aqui numa escola, e é uma questão que eu reiteradamente venho colocando, não sei se já há alguma novidade relativamente à questão que tínhamos com o empreiteiro, relativamente à empreitada do centro escolar da Rua dos Vinhos, portanto, se já está resolvido, era uma boa notícia. Se não tiver resolvido, gostaria que o Sr. Presidente, digamos assim, nos pudesse dar e fazer o ponto da situação relativamente a esse assunto. E não tenho mais nada a dizer por agora. Muito bem. Eu queria, antes de responder ao Sr. Vereador, por lapso de omissão na intervenção inicial, esqueci-me de referir também e destacar, acho que é importante, o facto de as linhas de torres, portanto, o conjunto das fortificações defensivas das linhas de torres, terem sido finalmente, depois de vários anos de luta e de candidaturas, sido declarados finalmente como património nacional, o que é uma boa notícia e que nos permite também poder agora ter um olhar diferente sobre este património e ter também aquilo que é um conjunto de incentivos, de apoios e de capacidade para valorizar um ativo importante do ponto de vista do nosso interesse histórico-cultural e também turístico. E, portanto, esta notícia no fundo, de declaração deste conjunto fortificado das linhas defensivas de Torres ter sido declarado como património nacional é algo que é uma boa notícia e que também gostaria de, naturalmente, em nome do Executivo, evidenciar e destacar. Relativamente à questão do reequilíbrio financeiro da Escola da Ruda, vou deixar os espaços sociais mais para o fim. O pedido de reequilíbrio financeiro, nós, depois de uma análise técnica conjunta e também com o nosso advogado que nos está a assessorar, nós já mandatámos o nosso mandatário para, no fundo, responder ao mandatário da parte contrária, neste caso do empreiteiro, que o município de Arruda não aceita o pedido de reequilíbrio financeiro nos termos em que o empreiteiro o colocou na última reunião. E, portanto, nesta fase não há, de facto, acordo, portanto, não chegámos a acordo quanto a essa situação e, neste momento, a iniciativa processual a existir no futuro, como digo, é da responsabilidade do empreiteiro e, portanto, o município está na sua posição de não aceitação de uma proposta que entende que não tem fundamentação e agora aguardaremos tranquilamente pelas cenas dos próximos capítulos. Para já é a informação que posso partilhar e que já foi transmitida ao nosso advogado e que, por sua vez, hoje também já me foi transmitido que o nosso advogado já entrou em contacto com o advogado da parte contrária e já transmitiu essa mesma circunstância. Relativamente aos espaços sociais, bom, eu não poderia concordar mais com a intervenção do Sr. Vereador no que diz respeito àquilo que é a nossa defesa intransigente e o nosso apelo a que, de facto, neste sistema, que é um sistema muito importante e que pode ser revolucionário no país, e finalmente começarmos a virar uma página que existia, que era privatizar o setor dos transportes públicos, aumentar o preço dos transportes públicos e, portanto, desincentivar a utilização dos transportes públicos. Finalmente, há um conjunto de políticas e de políticos que, pela primeira vez, desde há muitos anos, esta parte, começa a virar a página e começa a inverter o ciclo que até aqui nos parecia inevitável, que era
privatizar, alienar e aumentar custos para as populações. Finalmente, nós temos uma inversão do ciclo e começamos a ter um sistema público mais atrativo, mais acessível e que pode, eventualmente, traduzir-se efetivamente numa redução do uso da viatura individual e particular e, portanto, isso tem impacto económico e no rendimento disponível das famílias e tem também impacto muito significativo naquilo que é o combate às alterações climáticas e a melhoria das condições ambientais no nosso país e na nossa região. E, portanto, eu diria que é importante que estes consensos políticos subsistam no tempo e que não sejam conjunturais. E, portanto, haver este empenhamento de todas as forças políticas para que haja uma redução do tarifário é uma boa notícia e eu acho que isso deve ser evidenciado. Eu diria que, naturalmente, nós temos ainda caminho a fazer. Este é um processo que está no início. Está a ser implementada esta alteração de paradigma, poderei dizê-lo mesmo. E começou este ano. Eu acho que devemos aprofundar este caminho necessariamente com todos os outros municípios e este é um processo que deve estreitar as relações e laços entre a área metropolitana de Lisboa e a CIM do Oeste e também outras CIMs que com a área metropolitana de Lisboa se relacionam e assim também o mesmo se passará com a área metropolitana do Porto. Agora, eu não resisto a dizer o seguinte, eu fico satisfeito por verificar que o vereador do PSD na reunião de Câmara tem esta atitude de, no fundo, estar ao lado das políticas públicas que visam aumentar rendimentos disponíveis nas famílias e aumentar condições de acessibilidade ao transporte público. Pena é que, de facto, a nível nacional não se tenha assistido a esta atitude de representantes do partido em causa, que de facto votaram contra o Orçamento do Estado e, votando contra o Orçamento do Estado, naturalmente não estão a dar condições para que haja instrumentos financeiros para financiar um sistema público de transportes que possa ser mais acessível e mais amigo do utilizador. E, portanto, eu diria que este é um bom princípio. No passado, o PSD também teve responsabilidades governativas, não só no Governo, mas também na autarquia e na própria CIM, e nunca assistimos a esta redução, nem de 30% nem de perto disso. Quer dizer, nós hoje estamos a falar de um dado consumado que é uma redução tarifária de 30%, coisa que nunca antes tínhamos assistido nos anos em que o PSD teve responsabilidades governativas nesta matéria. E, portanto, eu diria que ainda bem que hoje estamos todos no mesmo barco e a apontar para o mesmo caminho. Eu devo dizer que este caminho do aumento da melhoria das condições de transporte público é um caminho que temos procurado fazer desde o início do nosso mandato anterior. Eu devo recordar que nós temos neste momento mais 3 carreiras diretas para Lisboa e posso dizer que não foi por iniciativa do operador privado de transportes, que tem naturalmente a concessão deste serviço público, que elas foram introduzidas. Foi de facto por pressão e capacidade negocial que o município conseguiu, de facto, ter mais 3 carreiras diretas para Lisboa. Ainda não é algo que estejamos absolutamente satisfeitos e que queremos continuar a trabalhar, e este parte e o facto do sistema público de transportes ser gerido pelos municípios, mesmo através da CIM Oeste, é uma oportunidade para melhorar isso. E, portanto, esta não é uma temática nem de hoje nem de ontem, e eu acho que também ficaríamos satisfeitos se pudéssemos contar também com o apoio do PSD a nível local para um regulamento que já estamos a trabalhar e cujo aviso já saiu também, de criar um sistema de transportes interfreguesias, que vamos iniciar a sua regulamentação e que esperaremos trazer para aprovação e deliberação nesta reunião de Câmara, que terá lugar no próximo dia 22 de abril. É essa a planificação que temos e que poderá ser também um bom instrumento para permitir o acesso a um transporte público e à mobilidade às pessoas que têm mais dificuldades e que estão mais isoladas. E, portanto, depois deste dia 22, consoante a vontade maioritária dos colegas, o regulamento será aprovado ou não, depois iniciaremos um período de discussão pública que é muito relevante nas freguesias do concelho, que passarão a ser beneficiadas com este sistema que pretendemos implementar e que, aliás, já tínhamos anunciado em reuniões da Assembleia Municipal anteriormente. Depois dizer também o seguinte, eu não sei se deveria dizer isto ou não, embora me pareça que do ponto de vista político, eu acho que tem que haver responsabilidade política a todos os níveis e, de facto, se hoje chegarmos a uma redução dos espaços interregionais de 30%, muito se deve à persistência
de municípios mais da região sul, nomeadamente a Ruda dos Vinhos, Sobral, Montagraço e Alenquer. Porque a proposta inicial que estava em cima da mesa para a região oeste era que nos espaços interregionais houvesse apenas uma redução de 20%. Nós conseguimos aumentar para 30%, como disse e reafirmo, não estamos ainda satisfeitos e há muito caminho a fazer e que tem que ser feito, mas é bom que percebamos que nem todos os colegas autarcas desta região oeste estavam sintonizados com este caminho. E, portanto, tudo aquilo que pudermos fazer na nossa esfera de influência, noutros municípios também, e com responsabilidades de outras cores políticas que não a nossa, no caso concreto, é bem-vindo para que esta seja, de facto, uma estratégia regional e que não seja só o município A, B ou C a apontar este caminho. E, portanto, isto não é uma queixa, não é um lamento, nem é uma constatação, é um apelo de todos os responsáveis políticos, independentemente de terem funções executivas ou não, de poderem mobilizar uma comunidade intermunicipal como um todo para este desafio da mobilidade e do acesso a um transporte público de qualidade. E, portanto, ainda não sinto que a região esteja toda alinhada com esta estratégia e, portanto, há também aqui caminho a fazer e todos os que puderem ajudar a que o caminho possa ser feito, isso seria, de facto, positivo. Mas, dito de outra forma, e para sintetizar e finalizar, satisfeito por verificar que em Arruda há um consenso político alargado nesta que é uma questão fundamental para nós, que é o acesso ao transporte público de qualidade e a um preço mais razoável que permite, efetivamente, que quem beneficie do transporte tome, de facto, uma decisão que é deixar o carro em casa e poder tomar o transporte público, reduzindo assim não só a sua fatura, aumentando o seu rendimento disponível, mas, sobretudo, também, no fundo, permitindo que o ambiente possa respirar melhor e que as alterações climáticas tenham uma reversão de ciclo que é muito importante e que os resultados estão à vista de todos. Portanto, eu penso que terminei a resposta que tinha aqui e penso que, relativamente a Moçambique, também já falámos. Eu penso que eram estas as 3 questões e eu creio que respondi a todas. Muito obrigado. Permita-me só, muito rapidamente, também para que não haja aqui equívocos sobre estas reuniões. O PST, a nível nacional, terá os seus representantes, atua a nível local e toma as posições que entende nestas matérias. É assim. Contará sempre com o apoio do PST naquilo que são as boas medidas para o Conselho. Essa é a postura construtiva que o PST tem tido e vai continuar a ter enquanto eu aqui estiver. Agora, nós, quando estamos a esclarecer a opinião pública, não podemos deixar também de dizer algumas coisas com falar disto. O PSD Nacional tomou alguma posição, e bem, porque esta medida é apresentada com um caráter muito eleitoralista, porque foi em cima das eleições e a maneira como está a ser apresentada dá a entender que é um país a 2 velocidades. É o país dos centros urbanos que tem passos a 40 euros e é o país do interior e das outras regiões que continua a ter passos a preços muitas vezes incomportáveis. Mas abstraindo isso, que eu acho que isso é que é política e isso não é aquilo que nos interessa aqui, o que nos interessa é nós também temos que olhar que se o orçamento do Estado tem 104 milhões de euros, dos quais 70% é para a área metropolitana de Lisboa, demonstra logo que há uma discriminação relativamente às outras áreas do país. Mas mais do que isto, ninguém impede que cada município afete as verbas que quiser afetar à mobilidade do transporte público, de maneira a ter passos com preços iguais ou com preços muito semelhantes àqueles que são praticados na área metropolitana de Lisboa. O que nós sabemos é como a manta, quando é curta, tapa-se a cabeça e destapa-se os pés. Sabemos é que o Orçamento do Estado não permitiu que a região oeste, na qual nós estamos incluídos, tivéssemos as mesmas benesses que permitiu a área metropolitana de Lisboa. E a discrepância é enorme. Eu estudei este assunto e o Sr. Presidente sabe isso tão bem ou melhor do que eu, que dos 104 milhões, 15 milhões de euros foram para as CIMs do país inteiro. Enquanto são 15 milhões para a metropolitana do Porto e 70 milhões para a área de Lisboa. Isto vê-se que há logo aqui algo que é preciso salientar. Mas, como eu dizia,
Eu não quis colocar uma pergunta incómoda ao Sr. Presidente, mas posso colocá-la, que é saber até que ponto o nosso município está disponível a afetar verbas do orçamento municipal, de modo a que os arrudenses que estudam e trabalham em Lisboa tenham passos ao preço de 40 euros. E por aqui me fico relativamente a esta matéria. Muito bem, Sr. Vereador, vamos à política. Para mim não há politiquice. Há política e há políticos que fazem politiquice. Política. Eu não sou nem mandatário do Governo, nem mandatário da área metropolitana de Lisboa. Mas tenho que dizer o seguinte, quando se fala em eleitoralismo é bom que tenhamos presente uma coisa. Houve uma cimeira realizada entre a área metropolitana de Lisboa e do Porto no primeiro trimestre de 2018, em que esta medida foi publicitada como sendo a grande resolução desta cimeira de áreas metropolitanas. Foi no primeiro trimestre de 2018. Obviamente que estas coisas demoram o seu tempo, têm que ser orçamentadas, têm que ser discutidas, têm que ser avaliadas e, naturalmente, um ano para implementar uma medida desta magnitude nem me parece que tenha sido excessivo. E, por outro lado, também, ou nós alteramos aquilo que é a Constituição da República, ou então os mandatos têm a duração que o legislador constituinte assim determinou, e, portanto, se são 4 anos, no último ano é um ano válido de mandato para aplicar e para desenvolver medidas, sob pena de nós estarmos aqui todos de férias no último ano, e nós estamos, quer dizer, não faz sentido. Por outro lado, eleitoralismo, falar nisto ou falar num simulador que existiu antes das eleições legislativas de 2015, que era supostamente aquilo que seria para receber em termos de IRS, com o fim da sobretaxa, e que depois nunca chegou a ser, não sei o que é eleitoralismo. Isto vai começar a ter impacto direto na vida das pessoas. O simulador tinha um impacto só psicológico, porque no bolso as famílias não sentiram nada, porque não receberam nada do que estava lá previsto nesse simulador que foi feito a 2 meses de eleições. Sobre eleitoralismo, eu penso que estamos conversando. Os municípios do Oeste, se esteve atento à intervenção que fiz inicialmente, reparou que disse, e reafirmo, que os municípios do Oeste colocaram já, para além daquilo que é a obrigação que o PARC, e já que estudou a matéria, percebe que o PARC tem uma contribuição, no Fundo Nacional, através do Orçamento de Estado, e depois tem uma contribuição municipal. E os municípios do Oeste, ao alocarem 200.000 euros, conforme está dito no documento que vem para conhecimento à reunião de Câmara e que foi subscrito pelo Presidente da CIM, Pedro Folgado, estão muito acima daquilo que é, no fundo, a sua obrigação em termos de PARC. E, para dizer claramente a sua pergunta, que não é nada incómoda, na política para mim há poucos incómodos, há frontalidade e transparência na gestão, nós estamos disponíveis, município da Ruda, a colocar mais recursos, para além desta comparticipação dos 200.000 euros que vamos ser chamados a fazer, se essa for uma estratégia regional. Porque, de facto, e parece-me que acima aí andou muito bem, não existem só passos interregionais. Existem passos municipais e existem passos intermunicipais. E muito bem, assim me defendeu, e eu também concordo, que, efetivamente, não é só os passos interregionais que têm que ser desagravados. Os nossos municípios que fazem circuitos dentro da sua região e dentro do seu município também têm que ser objeto de uma redução tarifária sob pena deste sistema não ter coerência de todo. E, portanto, nós também temos, e isso também tem impacto nos números, e por isso é que não conseguimos ir além dos 30% para já, embora me pareça que, como disse, este é um processo que poderá ter sequência, que deverá ter sequência e nos próximos anos deverá ser aprofundado, e eu fico satisfeito por em Arruda haver compromisso e consenso político sobre esta matéria. E, portanto, aquilo que digo reafirmo, não estou satisfeito com os 30%, tal como não estávamos satisfeitos com os 20%, que era a proposta inicial, que se nada fizéssemos, iria ser aprovada na reunião da CIM. E posso dizer que foram estes municípios que referi que voltaram um bocadinho os pratos da negociação para aumentar a comparticipação dos interregionais a 30%. Ainda é pouquinho. Bom, ainda é menos do que aquilo que nós queríamos, é verdade. Mas ainda assim,
estamos a falar de quase 500 euros de redução anual para muitas famílias e que terá um impacto, não tenho dúvidas, muito direto naquilo que é o seu rendimento disponível. Agora, como tudo na vida, o caminho faz caminhando e temos que ter todos consciência que a nível regional temos mais trabalho a fazer e estamos todos convocados para o poder fazer, independentemente das funções que tenhamos na conjuntura em que estamos. De 11 de março, naturalmente queria em primeiro lugar agradecer aos seus vereadores pelo trabalho e naturalmente eu vou-me abster porque não estive presente, eu creio que a Ruth também não esteve e que se absterá, que ia ter sido mais alguém que não, os outros vieram. Não sei se há alguma questão relativamente à ata. Não, eu penso que para distribuir e que não haverá grandes questões, então poderemos considerar a ata aprovada com 2 abstenções. O ponto segundo da ordem de trabalho diz respeito à 4ª alteração ao orçamento e às grandes opções do plano para 2019. A informação foi transmitida e, no fundo, parece-me que tratam de despesas, reforço de despesas de mais de natureza corrente e que não oferecem grande obstáculo, mas, naturalmente, se houver alguma questão mais concreta dos seus vereadores, terei todo o gosto em responder. Não sei se há alguma questão. Ok, então podemos aprovar este ponto número 2 da ordem de trabalhos. Os pontos 3, 4 e 5, se me permitissem, iríamos fazer uma apresentação conjunta e, no fundo, colocá-los à votação em simultâneo, até porque dizem respeito, todos eles, a questões que têm a ver com a isenção de pagamento das taxas referentes à emissão da licença especial de ruído, no caso concreto da Associação de Jovens da Ruda, no ponto 3, no ponto 4, da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Ruda, e no caso do bairro da Chita, e no ponto 5 do Clube de Ar de Barriga, por causa de um evento que tiveram no passado fim de semana. Portanto, não sei se há alguma questão, penso que não oferece grande dúvida, e então poderíamos considerar estes pontos 3 a 5 aprovados em conformidade. Pronto, o ponto 6 da ordem de trabalhos diz que era um ponto que creio que já tinha vindo à reunião anterior, mas por razões que têm a ver também com a falta de quórum deliberativo, por falta ou impedimento, que vem aqui a esta reunião de Câmara, e eu já tive que despachar por causa da questão da candidatura para não haver nada em contrário. Portanto, este protocolo carece aqui de uma explicação prévia, diz respeito a um protocolo a subscrever entre, de facto, aqui sim, o município e o Clube Recreativo e Desportivo Arrodense. Isto tem que ver com uma candidatura a um programa que está disponível no IPDJ, portanto no Instituto Português do Desporto e Juventude. Tem que ver com um programa de financiamento para a beneficiação e requalificação de recintos desportivos. Neste caso concreto, estamos a falar do pavilhão dos bombeiros, uma vez que é uma entidade que também cede este pavilhão para a realização de vários eventos desportivos a várias entidades, entre as quais o clube e entre as quais o próprio município para a realização das atividades de enriquecimento curricular e atividade física e desportiva. E, portanto, basicamente este protocolo visa termos condições no município para, no fundo, apoiar também os bombeiros, uma vez que, se conseguirmos este financiamento de 50%, são recursos públicos que são aqui poupados e, portanto, é o erário público que é defendido com a aprovação deste protocolo e, eventualmente, com a aprovação da candidatura, que é este o nosso objetivo. Não sei se há alguma questão sobre este protocolo. José, tenho aqui algumas dúvidas sobre esta questão e vou colocar quais são aquilo que, olhando para o protocolo, não estando em causa, de modo algum, aquilo que se pretende fazer nos bombeiros voluntários dos vinhos, que é uma instituição que merece o carinho de todos nós. A minha primeira questão é a seguinte: porque o protocolo não é realizado diretamente entre o município e os bombeiros voluntários e se faz através do Clube Recreativo e Desportivo Arrodense. Esta é a primeira questão.
E a segunda questão é que, olhando para este protocolo e achando legítimo que se queira fazer obras dos bombeiros voluntários, ainda há pouco tempo estive no pavilhão do Clube Recreativo e Desportivo Arrudense e vejo que o pavilhão de Arruda também precisa de obras e carece, se calhar, mais de obras do que o próprio pavilhão dos bombeiros. Porque é que então não se fez este protocolo para o clube reparar o seu próprio pavilhão em vez de ir reparar o pavilhão de uma entidade terceira. Pese embora todo o respeito e carinho que os bombeiros nos mereçam. Portanto, são estas duas questões que eu gostava que o Sr. Presidente pudesse esclarecer. Muito bem. A primeira questão, porque é que o protocolo não é celebrado entre o município de Arruda e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários? Em primeiro lugar, é por uma questão de estatutos, ou seja, esta candidatura é para a requalificação de recintos de natureza desportiva e nos estatutos da Associação Humanitária não está a realização e a promoção da prática desportiva como elemento integrante do seu objeto social. Por outro lado, este protocolo, naturalmente, não vem aqui à reunião de Câmara, mas há um protocolo que está a ser celebrado entre o CRDA e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários e o objetivo da direção do CRDA é também promover algumas outras atividades, como o caso da dança rítmica e da patinagem artística, creio, e no fundo, por força da incapacidade neste momento, o pavilhão polidesportivo do CRDA ter de acomodar mais atividades, pelo facto do basquete tem atividades letivas durante o período normal dos horários letivos, como sabemos, por força da ocupação pelo externato João Alberto Faria, e depois tem também tido grande ocupação, sobretudo na vertente do basquetebol, que ocupa já um horário expressivo no pós-letivo. E, portanto, a hipótese de poder o CRDA utilizar estas instalações dos bombeiros para aumentar a sua atividade está também prevista e, portanto, motiva também a possibilidade de concretizar este protocolo e poder ser, no fundo, o CRDA o promotor desta candidatura, embora sendo num espaço que não é seu de titularidade, mas que a utilização lhe é cedida através de protocolo autónomo a celebrarem ambas as instituições em causa. E, portanto, no fundo, é essa a razão mais direta. Depois, a realização de obras no pavilhão polidesportivo. Bom, até à data que nos tenha chegado ao conhecimento, pelo menos ao meu, a direção do clube nunca nos fez notar que, efetivamente, no fundo, o próprio piso do pavilhão estivesse com os problemas que tem o piso do pavilhão dos bombeiros, até porque, já agora dar mais essa nota, eu penso que referi isso há pouco, mas não quero mais reforçar a ideia, que nós temos lá atividades físicas e desportivas dos nossos alunos das escolas e tivemos que suspender a atividade no pavilhão dos bombeiros precisamente porque estava em causa alguma segurança dos próprios utilizadores e, portanto, nós não queremos que haja nenhum acidente com os nossos alunos e, portanto, a forma de não haver neste momento é, de facto, conseguirmos, no fundo, requalificar e beneficiar o espaço que precisa naturalmente dessa manutenção e melhoria. E, portanto, se o conseguirmos fazer gastando apenas 50% dos recursos públicos para o efeito, por força de aprovarmos uma candidatura em conformidade, tanto melhor, e estamos todos a, no fundo, ser bons gestores da coisa pública, como sabemos, são recursos de todos os nossos municípios. E, por outro lado, pronto, respondendo à segunda questão, a direção do clube nunca nos manifestou, de facto, uma necessidade urgente e imediata na requalificação do piso do pavilhão polidesportivo e nas beneficiações, benfeitorias ou melhorias que nos têm sido solicitados, enfim, é óbvio com algum atraso, etc., mas temos procurado colaborar com a direção diretamente para resolver algumas questões mais estruturais e isso tem sido feito quer na questão dos telhados, quer na questão dos arranjos exteriores e, sobretudo, da manutenção de algumas zonas exteriores que também estavam a ter problemas de infiltração para o edifício e, portanto, nós temos até com os nossos serviços municipais conseguido colaborar com a direção do clube nesse sentido
e, portanto, a nossa expectativa é mantermos essa colaboração e, de outra forma, também dizer que nesta candidatura não há nenhuma cláusula de exclusão ou de impedimento a que uma entidade que seja beneficiada num determinado ano não possa beneficiar dessa candidatura em anos seguintes, o que significa que o próprio clube, que já não estava em condições de poder apresentar uma proposta ou uma candidatura dentro deste timing, deste aviso que está aberto, poderá, naturalmente, no futuro, apresentar uma proposta de candidatura e, naturalmente, contará também com o apoio e a participação do município em conformidade. Basicamente, são estas as duas questões. Sr. Presidente, eu coloquei estas questões, digamos assim, por uma questão de transparência e de princípio. Como é que lhe dizer? Digo o seguinte, eu acho que os bombeiros devem merecer todo o nosso apoio. Agora, pergunto, olhando para esta questão, parece que o clube está a funcionar aqui como uma espécie de barriga de aluguer. Isto é, como os bombeiros não podem pedir diretamente, utiliza-se alguém que pode se candidatar a este fundo para depois fazer chegar a essa instituição que nós todos prezamos estes ditos fundos. E a questão é esta. Eu acho que isto, para mim, é de legalidade duvidosa. Porque se os bombeiros não podem pedir diretamente a obtenção, ou não se podem candidatar à obtenção deste fundo, e estamos a utilizar uma outra instituição para atingir um fim que não era alcançável pela via direta, eu confesso que tenho muitas dúvidas quanto à legalidade disto. E não me sinto à vontade para votar numa matéria destas quando, digamos assim, se os bombeiros não podem se candidatar diretamente porque o seu objeto não permite, como o Sr. Presidente acabou por dizer, e que se utiliza esta instituição para fazer isto como se podia utilizar qualquer outro clube, vamos imaginar, se calhar o União Recreativo Executivo da Ganhão também podia ser utilizado para isto levanta dúvidas, não levanta dúvidas, porque depois há responsabilidades que são assumidas e estamos a ter um clube que passa a ser responsável por uma determinada candidatura, mas cujo beneficiário último dessa candidatura é uma terceira instituição e que, de facto, de transparente isto tem muito pouco. Tem muito pouco. E eu lamento estar a dizer isto, porque ambas as instituições que aqui estão são muito queridas aos agudenses, quer o clube, quer os bombeiros. Mas este meio, esta utilização deste veículo, isto não é mais do que um veículo, do ponto de vista legal, é aquilo que eu posso dizer uma grande ilegalidade. E eu, perante isto, não vou votar favoravelmente este ponto. E acho que isto pode-nos trazer responsabilidades e faço este alerta. O Sr. Presidente acha que não tem problemas, muito bem, mas eu faço este alerta que, efetivamente, não está em causa as instituições, bem pelo contrário, essas merecem-nos todos o respeito, mas a utilização deste veículo a mim preocupa. E não podia deixar, a bem da transparência e do debate público, de dizer aqui no local próprio, para que amanhã, se houver algum problema, todos nós saibamos assumir cada um as nossas responsabilidades. Bom, sobre isto queria dizer duas ou três coisas muito rápidas. Bom, sobre a legalidade, eu diria que a entidade gestora da candidatura que fará essa análise poderá, no fundo, esclarecer se entende se esta questão é legal ou não, se é possível, através de protocolo, suprimir essa questão ou não, e, portanto, esta questão é muito transparente. Os protocolos foram todos enviados para a entidade gestora da candidatura e a autoridade de gestão dessa candidatura poderá fazer essa análise melhor do que ninguém, até porque são eles que conhecem o aviso, os termos em que o aviso foi feito e toda, no fundo, a legalidade inerente ao procedimento. Bom, depois sobre outra questão, eu confesso que quando assisto a entidades institucionais do Conselho que dialogam, que colaboram entre si, que são solidárias entre si e que querem entre ajudar-se
e que procuram ter objetivos comuns, eu acho que isso é importante e relevante de ressalvar, e eu gosto de ressalvar isso aqui. Acho que isso é muito importante. E, portanto, fico satisfeito por verificar que existiu esta boa articulação e esta cooperação entre instituições. Depois, dizer também o seguinte: se com esta colaboração e cooperação conseguirmos ainda assim poupar recursos públicos ao município de Arruda, eu penso que os arrudenses só poderão ficar satisfeitos com aquilo que está em causa, independentemente do ponto de vista de alguma formalidade, ela não ser propriamente direta, mas se for suprimível com esta articulação de trabalho e cooperação e solidária entre instituições, eu acho que devemos todos estar satisfeitos, porque o resultado, objetivamente, é esse que mais importa no final do dia. E o resultado é poupar recursos públicos ao município de Arruda e aos arrudenses. E, portanto, também que fique muito claro, para que não haja dúvida nenhuma a ninguém, não coagi, e desconheço que algum colega do Executivo o tenha feito, naturalmente não fez, não coagi, nem apontei arma nenhuma a ninguém para articularem e celebrarem estes protocolos. E, portanto, se as pessoas estão de livre vontade a poder celebrar este protocolo, eu só tenho é que demonstrar a minha, mais do que gratidão, o meu sentimento de, no fundo, de regozijo pelo facto de as instituições estarem a falar com objetivos comuns. Eu acho que isto é muito importante e, portanto, se com isso conseguirmos ainda, como disse há pouco, poupar recursos para o município de Arruda, e poupando recursos para o município de Arruda, estamos a poupar recursos a todos os arrudenses, eu acho que só devemos estar satisfeitos pelo resultado que pudermos alcançar. Quanto à questão da legalidade, uma vez que há uma entidade gestora que tem essa obrigação e incumbência legal de verificar a conformidade dos procedimentos, eu estou muito tranquilo. Se acharem que é ilegal, nós cá estaremos para depois reagir em conformidade. Se acharem que não é ilegal, cá estaremos para receber os 50% e que vem dar muito jeito para algo que é preciso requalificar e para voltarmos a ter um pavilhão que permita que os nossos alunos do Centro Escolar de Arruda possam beneficiar de atividades físicas e desportivas com toda a qualidade e conforto. Bom, vamos pôr à votação. Presumo que haja 2 vereadores que não podem participar nesta votação, por uma questão de cautela e de prudência, e haja um voto contra, que já foi manifestado, do Sr. Vereador Luís Rodrigues. E, portanto, este protocolo é aprovado por maioria, com a nota que os seus vereadores Carla Munhoz e Val Antunes não participaram na votação, voto contra do vereador Luís Rodrigues e voto a favor de todos os restantes, sendo certo, como já tinha sido feito antecipadamente, uma vez que este protocolo Eu só queria fazer uma declaração de voto global, muito rapidamente. Com certeza. Deixe só chegar aí o gravador, se faz favor. Portanto, a declaração é no sentido de voto contra, não pelo facto das instituições, quer os bombeiros ou quer o Clube Recreativo e Desportivo Arrudense, procurarem obter os melhores resultados possíveis e cooperarmos com os outros, mas porque entendo que há aqui uma questão de legalidade que pode ferir este protocolo, na medida em que se alcança, através desta participação do Clube Recreativo e Desportivo Arrudense, um objetivo que não estava ao alcance dos bombeiros voluntários ou da instituição dos bombeiros voluntários de Arruda dos Vinhos, porque o seu objeto não lhe permite concorrer a tal tipo de candidaturas. Muito bem, fica registada essa declaração de voto. Eu não faço declaração de voto, mas no fundo reafirmo aquilo que disse na intervenção nas respostas ao seu vereador, e como as declarações de voto não merecem comentário, fica remetido para os meus comentários anteriores. Bom, o ponto seguinte é o ponto 7º da ordem de trabalhos, diz respeito à proposta para a aprovação da lista final dos projetos que mereceram a validação por parte da Comissão de Análise Técnica e que poderão então passar à fase seguinte, que é a fase da votação, que vai decorrer este ano pela primeira vez no mês de abril, e também, em sentido contrário, portanto, a proposta das propostas, passa a redundância, excluídas
de acordo com o parecer da Comissão que analisou esta questão. Portanto, temos 6 propostas admitidas à votação e, portanto, passarão para a fase seguinte da votação do Orçamento Participativo a ter lugar no mês de abril. E, portanto, estamos a falar da criação de um programa remunerado de ocupação de jovens do Conselho, em que o proponente foi o Rubén Martins, a instalação do Arruda Dog Park, em que o proponente foi o Fábio Morgado, a substituição do telhado da Igreja Paroquial de Arranhó, em que, no fundo, o proponente foi a fábrica da Igreja Paroquial de São Lourenço de Arranhó, a ampliação das instalações sanitárias do Centro Social da Freguesia de Arranhó, que, no fundo, é proposta pelo Centro Social daquela Freguesia de Arranhó. A proposta seguinte, a quinta proposta é, portanto, a execução de acessos exteriores ao edifício Centro de Dia do Centro Social para o Desenvolvimento de Santiago dos Velhos e que é proposto naturalmente por este Centro Social. E, finalmente, a atribuição de subsídio à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Rua dos Vinhos para a aquisição de equipamento de desencarceramento e é proposto por esta Associação Humanitária. Significa isto que, como propostas a excluir, temos a requalificação da Escola Primária da Barriga para Parque Canino, que foi excluída pelo facto de nós já termos projetos para aquela infraestrutura, nomeadamente na nossa área social, e a requalificação, a recuperação, melhor dizendo, da Escola da Quinta da Serra para albergue e atividades lúdicas, que é também rejeitada, uma vez que já temos até um protocolo e vamos lançar em breve a obra da empreitada para a adaptação daquele imóvel a startup cultural em parceria com a Junta de Freguesia da Ruda. Portanto, dito isto, nós temos então 6 propostas que são aqui propostas, passa a redundância novamente, de deliberação para admitir para passagem à fase seguinte da votação, o que significa também que, uma vez que este ano temos o orçamento por ranking em que apoiaremos 3 projetos, o primeiro classificado, o segundo classificado e o terceiro classificado, o que significa que vamos apoiar, se tudo correr bem, se não houver nenhuma circunstância anormal, vamos apoiar 50% dos processos ou dos projetos candidatados, o que significa que há uma boa probabilidade, com a mobilização certa, de todos eles poderem aspirar a ter apoio por parte do Orçamento Participativo. Não sei se há alguma questão sobre esta proposta. Não havendo, podemos então dá-la como aprovada em conformidade. O ponto 8º da ordem de trabalhos diz respeito à atribuição de um apoio financeiro à Santa Casa da Misericórdia da Rua dos Vinhos, por força, no valor de 3.200 euros, por força da participação que a Santa Casa tem tido nos festejos anuais em honra de Nossa Senhora da Salvação, portanto nas festas do Conselho, nomeadamente com a organização do Encontro de Bandas Francisco Rosa Mendes e com também a atuação da banda, quer na procissão do 15 de agosto, em honra de Nossa Senhora da Salvação, quer, portanto, no espetáculo que fazem a seguir ao término da procissão no adro da Igreja, também nesse dia 15 de agosto. Enfim, com toda a transparência, este protocolo vem a esta reunião porque, efetivamente, no passado, a Santa Casa, no fundo, nós não tínhamos a atribuição do subsídio à Santa Casa pela participação na festa de agosto, que nos termos descritos, porquanto era uma contrapartida que existia pelo facto da Santa Casa utilizar as piscinas municipais para os seus alunos e beneficiários, e, portanto, era, no fundo, a contrapartida, nós isentávamos o pagamento dessa utilização da piscina, e a contrapartida era, de facto, no fundo, a participação da Santa Casa na festa do Conselho, e uma vez que recentemente deixou de a Santa Casa utilizar as instalações da piscina municipal, portanto, atribuímos este subsídio também para haver aqui alguma compensação pela prestação da Santa Casa por ocasião dos festejos em honra de Nossa Senhora da Salvação. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos então considerar aprovado este ponto em conformidade. O ponto 9 da ordem de trabalhos, uma vez que já está previsto também em mapa pessoal esta vaga ou este posto de trabalho, e que é expectável que em breve tenhamos a apresentação de pelo menos um elemento que está neste momento afeto às escolas como assistente operacional, portanto, auxiliar da ação educativa,
a nossa previsão, até porque, enfim, poderemos vir a receber em breve algumas competências nesta área da educação e também para prever algumas situações de reposição que serão necessárias a cautelar a nível desta sempre necessária estrutura de assistentes operacionais, melhor dizendo, nas escolas. No fundo, propomos a abertura deste procedimento, que para já é para preenchimento de um posto de trabalho, mas à medida que haja liberdade de podermos, no fundo, preencher esse mapa de pessoal e que ele se revele necessário, a ideia é depois de criarmos esta bolsa de recrutamento que fica ativa pelo período de 18 meses e podermos, se assim tivermos folga, no fundo, recrutar a partir desta bolsa de recrutamento que ficará ativa se tudo correr bem. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. Não havendo, podemos então aprovar este ponto em conformidade. O ponto seguinte da ordem de trabalhos diz respeito ao projeto de regulamento do Centro de Ajudas Técnicas. Ele já existia e era um serviço que já existia no nosso concelho e no município. No entanto, houve a necessidade de poder promover aqui algumas alterações no sentido de o tornar um bocadinho mais inclusivo, mais adaptado às necessidades das próprias pessoas e beneficiárias, também mais abrangente e mais ligado também à figura do cuidador, ao fim e ao cabo, que é uma matéria que vamos desenvolver e que já estamos a desenvolver com um grupo de trabalho criado para o efeito. Não sei, Carlos, queres acrescentar alguma coisa? Não? Não sei se há alguma questão em concreto sobre este regulamento ou este projeto de regulamento. Não havendo, o ponto 10, não havendo, podemos então aprovar em conformidade. O ponto seguinte, portanto, o ponto 11 da ordem de trabalhos diz respeito a um parecer prévio vinculativo para a aquisição de serviços na modalidade de avança de um técnico para dinamizar o gabinete de inserção profissional. Enfim, eu creio que já tinha, no fundo, numa das reuniões de Câmara anteriores, explanado um bocadinho esta situação, ou seja, houve uma alteração à candidatura e por força, felizmente, do nosso bom resultado em termos de desemprego e, portanto, foi decisão do Centro de Emprego, no fundo, uma vez que já não há necessidade de o GIP, portanto, o Gabinete de Inserção Profissional, poder funcionar a tempo inteiro, poder haver aqui uma alteração e a técnica poder prestar este serviço em regime de meio tempo. E, portanto, é isso que vem aqui à reunião de Câmara, no fundo, a técnica que se mantém em funções de poder, em vez de estar a full time, portanto, o tempo inteiro, poder estar a meio tempo, de acordo com as regras novas da candidatura, uma vez que, como disse, os resultados do desemprego, felizmente, têm sido bastante interessantes no nosso concelho e daí o facto da entidade financiadora, neste caso o Centro de Emprego, ter decidido cortar um bocadinho o financiamento e, portanto, o GIP passar a funcionar a meio tempo e não a tempo inteiro, como até aqui. Não sei se há alguma questão. Não havendo, podemos então considerar aprovado em conformidade este ponto da ordem de trabalhos, que é o ponto 11, e passar para o ponto 12, que é mais um pedido de parecer favorável de uma compropriedade, nos termos daquilo que já vem sendo hábito. Portanto, está aí, no fundo, também o parecer dos serviços técnicos a este respeito e, portanto, o assunto reúne condições de poder ser deliberado favoravelmente esta questão da compropriedade. Não sei se há alguma questão sobre este tema. Não havendo, consideramos então este ponto também aprovado em conformidade. Bom, o ponto seguinte, o ponto 13, diz respeito ao nono Prémio Literário de Lisboa, que tem a ver com a fixação dos prazos, prémios e datas do evento. Neste caso estamos a falar que o prémio, a proposta é que seja a modalidade de concurso a poesia, como tema livre, e depois as datas possam ser fixadas da seguinte forma: a entrega dos trabalhos até dia 19 de julho, mês 7, e a divulgação dos resultados tornados públicos no dia 17 de setembro de 2019 e a entrega do prémio, portanto, no dia 23, que é também o aniversário, o 30º, no caso da Biblioteca Municipal. Como prémio, temos então a atribuição de 3 prémios, o primeiro no valor de 1000 euros, o segundo no valor de 300 e o terceiro no valor de 200 euros. Não sei se há alguma questão sobre esta matéria. O ponto 14 da ordem de trabalhos diz respeito a mais uma edição
Há alguns inéditos da escritora Irene Lisboa, nossa conterrânea. Nós tínhamos levado a cabo uma edição no ano anterior e, portanto, agora pretendemos com esta proposta dar sequência a essa publicação de inéditos da obra de Irene Lisboa. Neste caso estamos a falar da Vidinha da Lita e do Diário do João, e o preço que propomos é, no caso da primeira obra referida, o valor de 4 euros e no caso da segunda obra referida, o valor de 3 euros e a aprovação de um desconto no preço de 50 cêntimos a todos os jovens alunos do primeiro e segundo ciclos do Conselho, como forma de estimular um bocadinho o gosto pela leitura destes jovens. Não sei se há alguma questão. Está aqui a Sra. Vice-Presidente a dar essa chega que vai ser apresentado no dia 23 de abril. Estes pontos inéditos? Sim, a apresentação pública dia 23 de abril. Dia do livro, não é? Dia Mundial do Livro. Vai ser apresentado aos alunos do segundo ciclo. O ponto seguinte, portanto, é o ponto 15 da Ordem de Trabalhos, diz respeito a uma doação de uma obra de arte, neste caso, prende-se com a obra que foi a vencedora do concurso da Bruxa da Arruda e, portanto, o vencedor do prémio decidiu, no fundo, atribuir esta obra ao município, doá-la ao município e, portanto, ela está aí identificada em anexo e, portanto, penso que não há grandes dúvidas. O valor atribuído e estimado para a obra são 2.000 euros, conforme consta da proposta. Não sei se há alguma questão. Sim, naturalmente que aproveitar a oportunidade, como diz o Sr. Vereador, para agradecer em nome do município o gesto do Alexandre, do artista que venceu este prémio, de ter feito a doação desta obra de arte ao município e, mais do que isso, também o facto também de ter partilhado parte do prémio que lhe foi atribuído com as conferências vicentinas, que também é muito importante, e naturalmente destacar esse gesto deste artista que naturalmente ficou nos nossos corações e, portanto, muito obrigado a ele e no fundo, esse agradecimento não só por este gesto da doação da obra de arte, mas sobretudo também pela partilha que ele teve do prémio como uma instituição do Conselho. Nós chegamos ao final da ordem de trabalho, portanto, dos pontos para deliberação na ordem de trabalhos. Temos documentos para conhecimento, 4 documentos para conhecimento, o resumo diário da tesouraria, o licenciamento das obras particulares, a posição da Associação Nacional de Municípios relativamente à nota informativa da Comissão Nacional de Eleições sobre Publicidade Institucional e o comunicado à imprensa assinado pelo Presidente da Comunidade Intermunicipal do Oeste sobre o tema dos passos sociais e do PART, Programa de Apoio à Redução Tarifária. Muito bem, chegamos ao final desta reunião de Câmara. Resta-me agradecer a presença de todos os presentes, desejar um resto de boa noite e até uma próxima oportunidade, como dizia um artista conhecido da praça. Muito obrigado, até à próxima. Obrigado. Obrigada.